jardim em flor. Depois dessas imagens tão lindas aí de nossa padroeira, nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade, estamos chegando, viu? Com o nosso Manhã da Piedade. Estamos ao vivo aqui na sua TV Horizonte. Hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2020. Segundo semestre já começa hoje, primeiro semestre já ficou para trás, né? 1º de julho, mês 7 começando, né? Que tenhamos muitas alegrias, muitas conquistas, muitas boas notícias neste mês de julho de 2020. E hoje começamos o mês celebrando o Dia Internacional do Cooperativismo. Nosso carinho, nosso abraço a todas as pessoas que lutam aí pelo cooperativismo aqui no Brasil. Claro que tem santo do dia também. Vamos saber o santo padroeiro, o santo protetor desse 1º de julho. Pois é, gente, o santo hoje é o São Galo. Já tem muita gente falando por aí, né, que é o santo que vai ter que proteger o Atlético Mineiro, o Galo de Minas Gerais. Mas vamos falar um pouco deste São Galo. Olha só, ele nasceu na França no ano de 489. E muito dedicado à vida espiritual, ainda jovem, ele entrou para o convento. Na comunidade monástica, ele vivia totalmente voltado para a fé e também para a liturgia. E era dedicado às cerimônias da Santa Missa e se especializou nos cânticos. E ele tinha muito carisma, viu? E todos acolhiam com humildade e caridade. E lá no ano de 527, ele foi eleito bispo. Morreu em 1º de julho de 554. Morreu, então, no ano de 554. E além dele, além de São Galo, hoje também nós celebramos Santo Arão e Santo Oliver. Nossas orações nesta quarta, 1º de julho, então, aos santos protetores do dia de hoje. Vamos lá, quero te contar o que nós preparamos com tanto carinho, com tanto cuidado para o nosso programa nesta manhã de quarta-feira, né? Nós vamos falar sobre os cuidados com a higienização de roupas neste período de pandemia e também nesse período de inverno, né? Quando nós tiramos aí do armário, do guarda-roupa, do closet, seja qual for o espaço que você guarda as suas roupas aí na sua casa, aquelas peças que ficam guardadas o ano inteiro e a gente só tira agora na época do inverno, né? Então tem que ter todo um cuidado de higienização com essas peças. E nós vamos falar daqui a pouquinho. Teremos também um momento de fé com o Padre Alexandre Fernandes. Ele está preparando hoje um tema especial para nós, que é sobre paciência. Temos que ter muita paciência. A gente já falou sobre isso aqui com alguns psicólogos também. E esse é o tema do Padre Alexandre hoje. E vamos continuar com as dicas de organização de casa neste período de pandemia com a personal organizer Tatiana Mello, tá? Daqui a pouquinho. Na última quinta-feira nós começamos a falar sobre esse assunto, chegaram muitas perguntas, muitas pessoas com dúvidas, né, sobre como organizar a casa, dicas para organizar de uma forma mais tranquila, sem ficar sobrecarregada de trabalho. Então, a Tatiana volta hoje para dar mais dicas pra gente. Teremos também a reflexão sobre o Evangelho do dia e a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Você já sabe, essa consagração, a reflexão do Evangelho do dia é com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. É daqui a pouco tudo isso que eu disse, viu? Porque agora é aquele momento de informação aqui no programa. É hora de sabermos as principais notícias desta manhã, por isso vamos até a redação da Rede Catedral de Comunicação Católica e hoje a nossa conversa é com a repórter Ana Flávia de Oliveira. Já está preparada, pronta para nos atualizar, né, Ana? Bom dia para você. É isso mesmo, Síria. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Manhã da Piedade. Ana, vamos começar falando da situação do coronavírus. Como que está a situação pelo Brasil? Quais são os números que você tem para a gente? Síria, os números são, infelizmente, assustadores, né? Continuam. De contaminados, existem atualmente 1.402.041 pessoas contaminadas. Recuperadas, o número também é alto, graças a Deus, né? 790.040. E os óbitos chegaram a 59.594. Tá certo. Ana, agora você falou dos números aí que vem crescendo pelo Brasil. E as políticas também estão sendo ampliadas, prorrogadas de certa forma. Eu falo isso devido ao auxílio emergencial. Foi prorrogado mesmo pelo governo federal, né? Isso mesmo, Síria. O auxílio emergencial foi prorrogado por mais 2 meses. O presidente Bolsonaro prorrogou. E ontem, o ministro da Justiça, Paulo Guedes, deu uma entrevista coletiva dizendo como será o pagamento das 2 próximas parcelas.
Esses pagamentos vão beneficiar os trabalhadores informais e também aquelas pessoas que já recebem o Bolsa Família. E a notícia, a lei, na verdade, foi publicada no Diário Oficial da União hoje. Então, ontem, na entrevista coletiva, o Paulo Guedes disse o seguinte: são R$600 que poderão ser pagos parcelados ou uma parcela única. Eles ainda não definiram. No caso de ser parcelado, vai ser uma primeira parcela de R$500 no início do mês e uma parcela de R$100 no final do mês. No mês seguinte, 2 parcelas de R$300, uma no início e outra no final do mês. Falta só definir isso, se vai ser parcelado ou se esses valores serão pagos no total, né, nos R$600, para falar a data do calendário de quando as pessoas vão poder sacar, ter acesso a esse dinheiro, Síria. Tá certo, então falta essa definição, mas é certo, já está publicado no Diário Oficial da União, que esse auxílio vai ser prorrogado aí por mais 2 meses, né? Falta saber se vai ser dividido ou não. Tá certo, Ana, vamos falar agora da visita do Papa João Paulo II a Minas Gerais, a BH, 40 anos já? Verdade, Síria. Ontem, na verdade, fez 40 anos que ele chegou ao Brasil. E hoje faz 40 anos que ele esteve aqui em Belo Horizonte. Foi o único Papa que visitou a capital mineira até hoje e ele foi recebido com muita festa no aeroporto da Pampulha, seguiu até o centro e fez uma carreata, um desfile em carro aberto da rodoviária até a Praça Governador Israel Pinheiro, onde ele celebrou uma missa. Na época foi realizado um grande esquema de segurança. As primeiras filas de convidados ficavam a 50 metros do Papa. Tudo isso pensando sempre na segurança e, na ocasião, estima-se que 1 milhão de pessoas estiveram na praça. Tanto é que depois disso ela passou a ser chamada Praça do Papa, né, Síria? Pois é, que é um cartão postal hoje aqui da capital. Todo mundo vai lá visitar, conhecer aquele espaço tão bonito, né? Verdade. 40 anos, então. Passa muito rápido. Sim. Ana, agora a gente vai falar do ciclone em Santa Catarina. Pois é, tanta mudança de tempo o tempo inteiro, né? Às vezes a gente está percebendo as chuvas nesse período de inverno que antes a gente isso não acontecia, né? O que está acontecendo lá em Santa Catarina, hein? É verdade, lá no sul tem muito frio essa época, mas chuva nessa intensidade, né, é uma coisa rara. Tanto é que os estragos foram sentidos no estado de Santa Catarina, onde aconteceu, mas também teve impacto no Paraná, no Rio Grande do Sul e hoje também é previsto mais impactos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Lá em Santa Catarina, árvores foram derrubadas e muitas casas ficaram destelhadas. 3 pessoas morreram. No Rio Grande do Sul, um homem morreu soterrado e os portos estão com as atividades interrompidas. Agora, lá no Paraná, houve também a queda de árvores e a falta de energia. Em São Paulo, os ventos chegaram a velocidade de 500 km por hora. Em Peruíbe, no litoral sul paulista, foram 2 lanchas e 7 barcos afundaram. A situação crítica, então, ciclone no sul e pode acontecer mais outros eventos relacionados a esse ciclone para hoje, então. A gente vai ficar aguardando, né? Sim. Ana, para fechar nossa conversa nesta manhã, vamos falar de fake news. A gente já falou várias vezes sobre fake news por aqui, notícias falsas, mas agora o cerco a essas pessoas aí que ficam disseminando notícias falsas pela internet, pelas redes sociais, está se fechando, né? Exatamente. Ontem houve uma sessão remota no Senado, né? E aí foi criada a Lei 2.630, que é a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Esse projeto de lei prevê, né, caso seja aprovado, creio que será, né, novas normas para as redes sociais e os serviços de mensagem, como, por exemplo, o Telegram e o WhatsApp. O projeto de lei é do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. E entre as principais mudanças nas regras, tem regras aí para coibir as contas falsas e robôs, além de facilitar o rastreamento do envio de mensagens em massa e garantir a exclusão imediata de conteúdos racistas ou que sejam prejudiciais aí ou ameacem crianças e adolescentes. Além disso, o projeto também cria regras para aquelas contas institucionais de autoridades, como, por exemplo, o presidente da República, e prevê punições para as plataformas que descumprirem essas novas regras. As novas regras vão se aplicar a redes sociais e aplicativos que tenham pelo menos 2 milhões de usuários.
E são aplicativos que existem aqui no Brasil, mas aplicativos estrangeiros também podem estar sujeitos a esta lei, caso ela seja aprovada, desde que eles disponham de serviços para usuários brasileiros, Síria. Tá certo, né? Esse negócio tem que acabar, né, gente? Ficar disseminando, divulgando aí notícias que a gente não sabe nem de onde surgiram, né? Muito importante saber a fonte, saber o que você está passando para frente aí. Isso é questão de vida ou morte até. Ana, muito obrigada. Você volta daqui a pouco, então, né? Sim, atualizando para a gente a situação do coronavírus aqui no estado de Minas Gerais. Exatamente. Então, até. Até. Agora vamos lá para os estúdios da Rádio América AM 750, onde está o Giovanni Rodrigues, né? O Giovanni que traz para a gente aqui todas as manhãs os destaques da programação da Rádio América AM 750. Você viu só, né, Giovanni? Essa questão daí do cerco, as notícias falsas, está só se fechando. Bom dia. Bom dia, Síria. É verdade, né? Todo cuidado aí é pouco, né, Síria? Uma ótima quarta-feira, Síria. Para todos nós. Por isso que a gente sempre pede para você checar a fonte, ficar sintonizado na TV Horizonte, na Rádio América AM 750, porque a gente leva para o ar notícias sérias, checada com a fonte sempre. Quais os destaques nós temos hoje, hein, Giovanni? Vamos lá, Síria. Vamos começar falando aqui do Tribuna Livre, daqui a pouquinho às 11 horas da manhã, né? O Tribuna Livre desta quarta-feira vai falar sobre a nova lei que trata sobre as regras de visitas, né, aos hospitais, né, visitas a pacientes com Covid-19 em Minas Gerais. Você vai conferir daqui a pouquinho estes e outros assuntos também no Tribuna Livre, com o nosso amigo jornalista Rafael Nobre. Agora, olha só, o tempo seco tem aumentado o número de queimadas, né? O número de queimadas, e a maior parte é causada pelo homem. Nos últimos meses deste ano foi registrado um aumento dos casos de queimadas comparado aí com o ano passado. No Tarde Viva de hoje, desta quarta-feira, o entrevistado é o Tenente Leonan, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Ele vai falar sobre o assunto, né? Também quais os cuidados podemos ter para evitar essas queimadas, logo mais à 13h, com a jornalista Janaína Regiane. Agora, o Falando de Vida desta quarta-feira vai bater aí um papo com o chefe de cozinha da Santa Casa de Belo Horizonte, Patrick Hunter, ele que desenvolve um trabalho muito interessante a partir do conceito de que a comida é afeto. Olha que bacana, pessoal, comida é afeto, né? E como isso se dá? Exatamente, Síria. Como se dá aí o desafio de preparar uma alimentação, né, diferenciada, uma alimentação hospitalar saborosa, de acordo com as restrições, né, de cada paciente. O programa vai ao ar a partir de 4h30 com a nossa amiga jornalista Lina Freire. Agora, hoje à noite você tem um compromisso com a gente no Estação 750. Veja bem, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, ele descreve, né, a primeira vez que o Papa João Paulo II ele esteve no Brasil, né, em junho de 1980. Você vai conferir esses detalhes, os detalhes dessa memória no Estação 750 com o nosso amigo Genesi de Oliveira. Toda essa programação na Rádio América, AM 750, também Rádio Cultura AM 830, no site, você escuta também pelo site americabh.com.br e pelo aplicativo Rede Catedral. Síria. Adorei essa pauta aí de comida, tem a ver com afeto, e tem mesmo, né? Quem não Exatamente. se lembra, às vezes você sente um determinado cheirinho, sabor, não lembra da infância, né? Daquela comida preparada pela avó, pela mãe, não é? Tem muito isso. É verdade. E aqui em Minas nós somos suspeitos de falar, né, Síria? Muito. Nossa culinária é riquíssima e é deliciosa, né? Giovanni, muito obrigada. Até a próxima. Até mais. Olha só, e você que está nos acompanhando nesta manhã, você pode e deve participar conosco por meio do nosso grupo de WhatsApp, o grupo de WhatsApp do Manhã da Piedade. Você pode mandar perguntas, pode sugerir assuntos para discutirmos aqui, pode também fazer elogios, críticas, enfim, fique à vontade, viu? É o canal direto para nos comunicarmos. 996527324, o código de área é o 31. Outra forma também de interação é pelo nosso Instagram, @Manhã da Piedade, é o nosso endereço. Siga a gente lá, tá bom? Vamos para um rápido intervalo comercial, eu volto daqui a pouquinho. Daqui a pouco tem muito mais para você no próximo bloco, não saia daí.